não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Se você pega na Idade Média, está cheio de desenhos de vários tipos de diabos. Não é isso? Então, quando, por exemplo, tinha os processos por bruxaria, a bruxa dizia quais são os diabos que vêm falar com você. Ela dizia fulano, 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 fulano. Cada um com a sua personalidade, não é isso? Em geral os diabos não são humanos, eles não têm a liberdade humana, tá certo? Então, eles não têm a flexibilidade de escolha. Então eles fazem sempre a mesma coisa e impelem sempre na mesma direção. Né? Um numa direção, outro na outra, outro na outra, outro na outra, outro na outra, assim por diante. Então, eles têm uma individualidade muito bem marcada. Não é isso? Se você estudar no mundo islâmico, com a história dos djinns, que são espíritos sutis, eles têm uma interpretação muito peculiar dos demônios, porque eles dizem que o demônio, Satanás, é um djinn, quer dizer, é um espírito sutil da natureza, na verdade. Ele era um anjo, mas caiu e virou apenas o rei dos djinns. Né? E a função dos djinns é o quê? É sussurrar. Né? Esse sussurro corresponde àquilo que Leibniz chamava as pequenas percepções. São coisinhas que passam pela sua cabeça, assim, rapidamente, quase imperceptíveis, mas que podem exercer uma influência enormemente importante nas suas decisões e na sua conduta. Não é isso? Em suma, eu dei esses exemplos, eu dei o exemplo do pessoal da Umbanda e dos muçulmanos, mas toda cultura que você procurar tem isso, todas elas têm. Não é isso? Eu digo, por que nós desprezamos tudo isso em vez de examinar? Não é isso? Simplesmente não é possível que aquilo que a humanidade inteira viu durante milênios não exista só porque apareceu lá um materialista do século XVIII e disse não existe. Então, porque se eles não existem, então você vai ter que procurar a explicação de todos os estados interiores humanos dentro do próprio ser humano. E daí você alargou o ser humano para um abismo chamado inconsciente, onde cabe tudo ou seja, você complicou tremendamente o objeto. Né? E isso não pode ser o caminho da ciência, de maneira alguma. Então, em primeiro lugar, nós temos que fazer o repertório dessas criaturas invisíveis, tal como foram registradas nas várias culturas, tá certo? E investigar meios de identificar a sua presença ou ausência, né, nas várias condutas humanas, e daí sim cercar os limites da psique humana, dizer, este é o território que é propriamente humano, o resto que está em volta, tá certo? Não é humano de maneira alguma, é outra coisa. Embora esteja muito próximo de nós. Tá certo? Por quê? Porque todas essas criaturas, justamente por serem invisíveis, elas atuam diretamente sobre o nosso estado interior, com sugestões, tentações, apelos, percepções, etc, etc, etc. Né? Então, eu acho engraçado as pessoas que são ou se imaginam cristãs, né, cristãs, e que nunca pensaram neste assunto. Eu falei, mas que raio de cristianismo é esse onde não existe diabo, porra? Hã? E quando tem o diabo, você pensa que é sempre um mesmo. Né? Eu digo, não é possível. Você acha que o diabo que inspirava o José F. Stalin, o Mao Tse Tung, é o mesmo que inspira você? Não é possível. O dele deve ser um pouquinho maior, né? Então, existem, né,
Quer dizer, quando um garotinho toma a mamadeira do irmãozinho, foi o mesmo, né, Exu que inspirou Stalin e Hitler, tá lá atuando no garoto, não é possível. Quer dizer, mesmo aqueles que reconhecem teoricamente, da boca para fora, a existência de diabo, o tratam de uma maneira tão indefinida que é a mesma coisa que se não existisse. Então, qual é a tecnologia que vocês têm para lidar com os diabos? Nenhuma. Então cria-se aquele negócio do quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece, né? Ou seja, o homem moderno está perdido no seu espaço psíquico. Por quê? Porque ele sofre de uma síndrome que tanto o Jung quanto o Lippoldson qualificavam como inflação psíquica. Inflação psíquica é aquele estado no qual a sua psique é tudo. Né? E que seria, vamos dizer, por exemplo, o contrário da catatonia, onde a psique desaparece, onde há uma redução da atividade psíquica. Então, a inflação psíquica corresponde a estados de paranoia, que é ou paranoia megalômana ou paranoia persecutória, que é uma simples inversão. Quer dizer, se você acredita que, vamos dizer, você é tudo, tá certo? Então, você está de algum modo acima do mundo. Né? Mas, de repente, esse seu mundo inteiro se volta contra você. Então você virou uma pobre vítima. E você, naturalmente, começa a projetar os seus estados interiores em objetos externos que não tem nada a ver com isso. Como o Dr. Wilhelm Reich, quando ele estava na cadeia, passava um avião, ele achava que estava seguro que o avião vinha para bombardear a cadeia e matá-lo. O avião passava, não bombardeou. Esse não bombardeou, mas o próximo você vai ver. Então, isso quer dizer que há uma confusão entre a identidade do ser humano e tudo o mais. Então, é claro que já é um estado de psicose coletiva. E ainda que as criaturas invisíveis assinaladas por várias culturas, nem todas elas sejam reais, algumas delas são definidas apenas de uma maneira metafórica ou poética, etc., etc., alguma coisa ali tem. Né? E o fato é que quanto mais passa o tempo, menos sabemos a respeito. E, na mesma medida, menos sabemos a respeito de nós mesmos. Então, eu não vejo outra saída, né, senão voltar ao estudo desses fenômenos e dessas criaturas. Então, a boa e velha demonologia, angelologia, vai ter que voltar tudo, lamento muito. No século X, os caras sabiam mais a respeito disso do que as pessoas sabem hoje, que qualquer psicólogo, qualquer PhD em psicologia sabe hoje. Não é isso? E o que os psicólogos estão chamando de psique é uma coisa elástica, que pode também ser tudo ou ser nada. Então isso quer dizer, na própria autodefinição que a psicologia se dá, você vê o quê? Um sintoma de paranoia megalômana e de paranoia persecutória. O Jung vem na paranoia megalômana, porque a psique é tudo, e o outro, o Skinner, paranoia persecutória, porque tudo vem de fora, não existe psique nenhuma. Não é isso? Então, a psicologia está numa confusão dos demônios mesmo, né? Porque ela absorveu todos os demônios e achou que era ela mesma, né? Agora, vocês imaginem as repercussões que isso tem, vamos dizer, em todos os domínios da sociedade, da política, da cultura, etc., etc. Por exemplo, todo o conceito moderno da democracia é baseado na ideia de que cada indivíduo humano é um ente racional que se conduz com vistas àquilo que ele é vantajoso objetivamente. Então, veja, todas as instituições americanas e britânicas são todas construídas em cima disso. Cada um sabe onde ele aperta o sapato, ele sabe o que é bom para ele e ele vai agir racionalmente em busca de uma vantagem que lhe pareça lícita, ou seja, que não vai prejudicar o seu vizinho. Né? Então, todo o problema consiste em você equilibrar o interesse próprio e os direitos dos seus vizinhos. Esse é todo o problema da democracia. E é por isso mesmo que pessoas formadas dentro desta mentalidade liberal-democrática não chegam a entender por que um sujeito é comunista. Porque você vê, olha, eles criam um regime, o regime deixa todo mundo na miséria. É só sofrimento. Por que eles insistem nisso?
Então vai ter que apelar para a ideia da patologia. Essas pessoas são todas doentes patológicas. Peraí, mas elas são doentes patológicas ou a sua imagem do ser humano é que está limitada demais? Não é isso? Então, isso quer dizer que nas democracias, o cidadão, que é composto de toda esta imensidão de forças que estão no inconsciente dele, e que ele não consegue delinear nem demarcar no espaço de maneira alguma, tem que ser responsável pela administração de tudo isso e conduzir tudo isto para um resultado, para a criação de uma conduta racional objetiva. Mas isso é obviamente impossível. Então o que acontece? Acontece que você tem as instituições democráticas na superfície e embaixo um grau de irracionalidade inabarcável. O que faz com que, por sua vez, as instituições democráticas possam ser facilmente neutralizadas por qualquer pessoa que conheça um pouco da arte de manipular a cabeça dos outros. Não é isso? Isso, por exemplo, começa aqui nos Estados Unidos, quando uma mina, acho que uma mina de carvão, não sei o que era, Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.